Bonjour, bonjour à nos invités et à tous ceux qui nous assistent. Je m'appelle Otávio E aos Dias. nossos convidados e a todo mundo que nos assiste aqui. Meu nome é Otávio Dias, eu sou jornalista, trabalho na Fundação Fernando Henrique Cardoso com Sérgio Fausto, que me pediu para representá-lo hoje. Infelizmente, um grande amigo do Sérgio faleceu e foi preciso para o Sérgio estar presente nos funerais e estar perto da família também. Então, vou substituir o Sérgio Fausto hoje. Je demande aussi la permission de vous montrer la liste des entreprises qui soutiennent notre programme annuel de webinaires. Donc, Giovana vai... que apoia o nosso programa anual de webinário. A Giovana vai compartilhar o texto, a tela, desculpe. A lista é essa. Nosso assunto hoje é as eleições presidenciais na França, seu impacto na França, seu impacto na União Europeia e no mundo. Isto num momento muito grave em que uma guerra está acontecendo na Europa. Nós vamos receber o senhor Dominique Régnier, professor na Sciences Po em Paris, que trabalha sobre a opinião pública francesa e europeia. Os grandes desafios da sociedade, políticos... Nous invitons deux Brésiliens qui aiment la France e la connaissent très bien. Temos duas pessoas brasileiras que amam a França e a conhecem muito bem. Tatiana Roque, matemática e filósofa, ela é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela é coordenadora do Fórum Ciência e Cultura. Otávio de Barros é economista e vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, que também nos ajudou a organizar este encontro hoje. Otávio de Barros é fundador do think tank. Aujourd'hui será modeste, surtout de sélectionner quelques questions. Meu papel hoje será humilde e consistirá em escolher algumas perguntas do público que poderão ser repassadas, transmitidas via chat, tá? Porque certamente eu não poderia fazer todas as perguntas, né? Nós já temos aí 2 entrevistadores, mas nós temos apenas 1h30 para conversar aqui. Mas nós vamos selecionar algumas, aquelas que várias pessoas fizerem, vamos agrupar e vamos colocar algumas questões no final do nosso encontro. Professeur Régnier, vous avez environ 20 minutes pour faire votre exposition. Professor Régnier, você tem aproximadamente 20 minutos para a sua apresentação inicial. Muito obrigado. Merci beaucoup, Otávio Dias. Muito obrigado, Otávio Dias. Muito obrigado pelos... Échanger avec vous à propos de cette élection française. Trocar com vocês para conversar sobre essa eleição na França. Naturalmente, eu cumprimento meus amigos presentes, Otávio de Barros, que não somente é um amigo, mas que também, com República do Amanhã, é um parceiro da Fundação para a Inovação Política, que eu dirijo. Je vais peut-être, Bom, eu vou talvez começar... usando algumas palavras para apresentar uma situação que é um pouco complicada, talvez. Ela não é simples do ponto de vista político, mas também não é difícil de descrever, tá? Talvez, se vocês me permitem, gostaria de voltar um pouquinho no tempo e começar a partir da eleição presidencial, da última eleição presidencial de 2017, que vocês conhecem bem. J'avais eu le plaisir, d'ailleurs, d'en parler. Na França. Eu tive o prazer de falar sobre essa eleição na época, em São Paulo, justamente. Eu tive o prazer de conversar sobre isso na Fundação FHC, junto com Otávio de Barros e República do Amanhã. Eu tenho uma ótima lembrança disto, magnífica lembrança. E na época nós dizíamos nossa surpresa ao ver esse incrível evento, inacreditável evento para a política francesa, que foi a eleição de Emmanuel Macron, que, como vocês bem sabem, é uma espécie de cometa. Político francês, venu presque de nulle. Político francês, quase vindo do nada, em um momento em que os partidos de governo, sejam de direita, sejam de esquerda, tinham se encontrado numa situação de dificuldades consideráveis e não tinham mais condição de mobilizar um eleitorado importante, não tinham mais capacidade de escolher líderes, digamos, populares, e que se encontravam num ciclo histórico marcado pelo rejeito mesmo
dessas organizações, le désintérêt aussi de la part des électeurs. interesse também por parte dos eleitores. E em 2017, a direita de governo, os republicanos, com François Fillon em específico, a esquerda de governo, ou seja, o Partido Socialista com Benoît Hamon, pela primeira vez na história da Quinta República na França, pela primeira vez foram juntamente eliminados do segundo turno da eleição presidencial. Isto significa que, ao longo dessa eleição, totalmente inédita, nós notamos que num segundo turno, le jeune Emmanuel Macron, qui n'avait jamais été segundo turno entre um jovem candidato, Emmanuel Macron, que nunca tinha sido candidato, nunca tinha sido eleito, e Marine Le Pen, candidata do partido populista na época chamado Front National, Frente Nacional. Então, uma oposição muito surpreendente. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron ganhou com bastante margem. E neste momento, Emmanuel Macron ele obteve ao mesmo tempo o que era uma segunda coisa incrível, obteve uma maioria parlamentar com um partido que ainda não existia ainda. Une association. Era a República em Marcha, La République en Marche, que era mais uma associação do que um partido e que não tinha mesmo representantes eleitos, que na verdade tinha apenas um só eleito, né, que era o Emmanuel Macron, que ao mesmo tempo é o único eleito, e o mandato dele é nada mais nada menos do que a presidência da República Francesa. Então é uma situação muito surpreendente que todos nos fascinou, é uma história muito única, e meu sentimento neste momento, eu me lembro que eu tinha escrito um artigo no jornal Le Monde, meu sentimento foi que Emmanuel Macron un survivant. C'est un vainqueur parce que sobrevivente. É um vencedor porque ele passou no primeiro turno com 24% dos votos, porque ele ganhou no segundo turno com 66% contra Marine Le Pen. Também porque ele fundou um novo partido, a República em Marche, que ganha as eleições legislativas em junho de 2017, mas além de um vencedor, é também um sobrevivente, porque é um rationnel de la politique modérée, de la politique de da política moderada, da política de compromisso. É um sobrevivente bem no meio de uma eleição 2017 que viu uma explosão das forças populistas. No primeiro turno em 2017 tinha Marine Le Pen, que reuniu mais de 21% dos votos expressados. Também tinha Jean-Luc Mélenchon, un peu plus de 19% des suffrages, que reuniu na época um pouco mais de 19% dos votos expressados. E quando a gente somava todos os votos populistas, en 2017, on approchait les 50%. Em 2017, a gente beirava os 50% quase dos votos expressados. E isto foi extraordinário, foi um recorde desde a primeira eleição presidencial em 1965, no início da Quinta República, e é um recorde Emmanuel Macron a de été longe. confronté à des crises importantes, difficiles. Ao longo, Emmanuel Macron se deparou com crises importantes, difíceis, e entre outras coisas os coletes amarelos, gilets jaunes, que eu acho que se tornaram bastante famosos no mundo democrático, mas também no Brasil, também na França, também sofremos da pandemia, e agora a crise internacional. Otávio Dias, você se referiu a isso? Você mencionou aquilo? Trata-se de uma crise que conta, que é muito importante na Europa, na França também. E 5 anos após... et qui n'était pas nécessairement ordinário agora, e que também não era uma coisa que podíamos esperar, é ver que este sobrevivente, que era o Emmanuel Macron, o único candidato moderado, razoável, digamos, adepto do compromisso, no meio a um agito populista eleitoral em 2017, pois bem, ele não foi acompanhado quando ele assumiu
Rien ne s'est reconstruit depuis 2017. Partidos moderados. Na verdade, nada foi reconstruído desde 2017 a nível político. O que eu quero dizer com isso é que, além de La République en Marche, a República em Marcha, que foi eleita, que chegou no poder graças ao Emmanuel Macron e graças aos eleitores que votaram nele em 2017, a esquerda, o Partido Socialista, a direita, os republicanos, o Partido Republicano, nenhum nem outro foram capazes de reconstruir, no âmbito de uma oposição moderada, uma força política que fosse capaz de interessar os eleitores, que fosse capaz de mobiliser dans une campagne électorale de haut niveau. De mobilizar dentro de uma campanha eleitoral de alto nível um debate de qualidade. É incrível, é espetacular. A gente não se deu conta daquilo imediatamente porque tivemos eleições municipais em 2020 na França, eleições regionais em 2021, depois. Eu não vou entrar nos detalhes, assim, mas só queria dizer que as eleições municipais de 2020, em plena pandemia de Covid, as eleições regionais de 2021, na saída do isolamento, digamos, da quarentena, ambas foram dominadas pela reeleição dos poderes locais que já estavam. Les villes, les régions, ces pouvoirs locaux qui étaient en place. Nos municípios, nas regiões, seriam umas províncias, digamos, tinham, eles todos estavam vinculados ou a eleitos socialistas ou do Partido Republicano de direita, ou seja, que quase todos foram reeleitos. Então, teve um efeito de engano, digamos. Alguns pensaram que os velhos partidos de governo, socialista, republicano, de esquerda ou de direita, os velhos partidos de governo estavam voltando. Na verdade, não estavam voltando, estavam apenas sobrevivendo. Développer sans avoir de principe sem ter princípios de força, de potência. Eram simplesmente recebiam, digamos, os benefícios de uma situação herdada do passado. E essa vitória dos partidos clássicos socialistas e republicanos à direita, essa vitória dos partidos clássicos veio junto com o fracasso de A República em Marcha, que não conseguiu fazer eleição. Et donc, on a eu un peu le sentiment que le paysage politique était en train de redevenir... Nada disso. Então, tivemos a impressão de que a paisagem política... familier. Mais il y avait un petit signal quand même qui aurait dû nous intéresser un peu plus. Mas tinha, ao mesmo tempo, um pequeno sinal que deveríamos talvez... de 2019. Um pouco mais, é que durante as eleições europeias de 2019, todos os partidos de governo, de direita como de esquerda, tiveram péssimos juin 2019, donc avant les élections locales. Ou seja, antes mesmo das eleições locais na França. E dois partidos dominam as eleições europeias francesas, é En Marche e Le Rassemblement National. São os dois partidos representados agora no segundo turno. Isto deveria ter nos dado algum índice, né? Ou seja, os partidos de esquerda continuam tendo uma instalação de suas forças, mas a nível nacional eles não têm nada. La République en Marche, a República em Marcha e Le Rassemblement National, partido de Marine Le Pen, é o contrário. A nível nacional eles têm forças eleitorais. La République en Marche, ela tem mesmo o presidente, né? Mas a nível local, nada. Isto é muito curioso, nunca aconteceu uma coisa dessa. E nós chegamos à eleição presidencial de 2022, com este histórico, e o primeiro turno acabou de acontecer, como vocês bem sabem. E o que chama muito a nossa atenção é ver que não somente estes antigos partidos de governo, que são o Partido Socialista e os republicanos, não somente não se reconstruíram, mas também eles meio que acabaram de se desmoronar. Não gostaria de abusar de números, porque às vezes é difícil ouvir os números, mas é preciso ter uma representação clara para entender que em 2012, eu não vou falar muito de números, mas só isso. 2012, primeiro turno. A être réélu.
Et il y a o Partido Representado Socialista, François que procura sua reeleição. E do lado do Partido Socialista temos François Hollande, que acabou se tornando presidente. No primeiro turno, o total dos votos expressados foi para François Hollande mais Nicolas Sarkozy, dando 57% de todos os votos. Em 2017, o total dos votos que foi feito pelo candidato do Partido Socialista, Benoît Hamon, que, por outro lado, é apoiado pelo Partido Ecológico da França, Europe Écologie Les Verts, e o candidato da 6%. On passe de 57% a 26%. ou seja, passamos de 57% a 26% com os dois grandes partidos tradicionais de governo. Em 2022, o total dos votos expressados foi sobre Anne Hidalgo e Valérie Pécresse, mais ou menos 6%, que representam cada uma os dois grandes partidos, socialista e republicano. Ou seja, 6% para o total dos grandes partidos de governo. 57%, 6%. C'est une quasi-disparition. A 6% em 10 anos. É quase que um desaparecimento destes dois partidos. E vocês talvez saibam, me permito especificá-lo, mas eu sei que vocês, além de amigos nossos, são também grandes conhecedores da França. Vocês sabem que na França tem uma regra que é clássica, mas que existe também na França, é abaixo de 5% dos votos expressados, o Estado não reembolsa os gastos da campanha. Isto é, hoje, não somente o Partido Socialista está esmagado, literalmente, porque ele nem alcança 2%. São humilhados. Republicanos estão humilhados, porque eles nem alcançaram os 5%, mas ambos são, a partir de agora, profundamente endividados, porque não receberão reembolsos dos seus gastos de campanha. E, em específico, do lado dos republicanos, os gastos de campanha foram muito altos. Então, estamos numa situação muito, muito impressionante, algo extraordinário, e nós temos no primeiro turno um presidente, Emmanuel Macron, que procura a reeleição, que está acima de 26%, ou seja, que ele tem uma progressão em relação ao resultado eleitoral dele do primeiro turno em 2017. Emmanuel Macron était à 24%, il dépasse 27%. Tinha 24% em 2017, ele tem mais de 27% agora em 2022, 27,6% no primeiro turno. E nós temos, em segundo lugar, Marine Le Pen, com mais de 23,2%, donc elle 23,2%, se não me engano. Ou seja, que ela também tem uma progressão de 2% em relação a 2017 no primeiro turno. Porém, cuidado, porque se quisermos elaborar um pensamento correto, 2017, que é um candidato qu'on peut... não estava aí em 2017, que é um candidato que podemos qualificar como sendo de direita populista, extrema-direita, enfim, uma questão complicada, mas basicamente ele se situa no mesmo... que Marine Le Pen, que fait plus de ideológico do que a Marine Le Pen. Fait le total, on est e alcança a 29%. Se a gente for somar, nós temos quase 29%. Marine Le Pen e Éric Zemmour. Podemos acrescentar Nicolas Dupont-Aignan e, desta forma, notamos que a direita extrema na França representa na eleição au premier tour. On est passé de 27% no primeiro turno. Ou seja, passamos de 27%, se a gente fizer o total em 2017, no primeiro turno, de todos os candidatos. On est passé de 27% em 2017 a 33% em 2022. 3% em 2022. Isto é uma situação evidentemente excepcional, porque o último resultado já era excepcional. D'une part, ça c'est un premier point. Ensuite, por um lado, isto é um primeiro ponto, e por outro lado, se eu for me interessar aos números da esquerda populista, Jean-Luc Mélenchon, no primeiro turno, ele passou a plus de 22% en 2022. Il a même été question, à un moment donné, foi até mesmo questão, em determinado momento, que ele acesse o segundo turno frente a Emmanuel Macron. Il fait 22%. Et si je fais le total de tous les suffrages, de tous les votes, o total de todos os votos expressados que apoiaram um candidato
J'arrive à un chiffre qui est encore plus... Eu chego num número que ainda... En 2017, au premier tour, 48%. Porque em 2017, no primeiro turno, 48% dos votos expressados pour un candidat populiste. En 2022, foram para um candidato populista. E em 2022 é mais de 55%. É mais de 55%. Plus de 55%, 55,6%, quelque chose comme ça. Nous avons plus de 55% des électeurs qui, au premier tour... Sim, ou seja, mais de 55% dos eleitores que no primeiro turno votaram num candidato populista. Remarque complémentaire, parce que ça donnera une idée. Eu gostaria de fazer uma pequena observação complementar que nos... Si j'ajoute da situação eleitoral francesa hoje em dia. Se levar em consideração, porque é um cálculo que deve ser feito, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mas se levar em consideração os votos... Le vote blanc et l'abstention, je réunis 67%. Eu reúno 67% dos eleitores franceses. 67% dos eleitores franceses que ou se abstiveram, ou votaram em branco, ou votaram no Partido Populista. Isto é um número muito mais alto ao recorde que era aquele de 2017, em que historique. Là, nous sommes à 61% já era um recorde histórico. Nós temos 67% agora e nós temos uma situação de primeiro turno que se caracteriza por, eu diria, pela seguinte constatação: nós temos um candidato que é uma espécie de igual os arquipélagos, un sommet moderne, ilha com uma ponta, digamos, moderado, racional, que é o macronismo, com um resultado de 27,6%. Petits alliés, des petits alliés, Valérie Pécresse, qui appelle à voter Macron. Pécresse, que chama para votar o Macron, ela tem 4,7%. O candidato ecológico chama para votar Macron, ele tem 4,2%. O candidato socialista que chama para votar no Macron, 2%. A voter Macron n'atteint pas 3%. Donc, ce sont des petits... Não alcança 3%, ou seja, que nós temos pequenos apoios que chamaram a votar no Macron. Isto não significa que os eleitores vão acompanhar mesmo essas orientações, mas são pequenos apoios. E do lado de Marine Le Pen, temos Éric Zemmour, que... Et tous ces électeurs vont voter pour Marine Le Pen. E todos os eleitores dele vão votar na Marine Le Pen. Tem Nicolas Dupont-Aignan, que pela segunda vez, após 2017, também chama para votar na Marine Le Pen. De la droite de gouvernement, qui appellent à voter Macron, d'autres qui appellent à voter... Alguns deles, alguns chamam para votar Macron, outros chamam para votar Le Pen. Les électeurs libres, nous n'avons plus... Pedem para votar em branco, ou mesmo deixam os eleitores livres. Ou seja, que em relação a 2017, nós já não temos o mesmo funcionamento, o mesmo mecanismo de uma dinâmica coletiva como em 2002, visando alertar o público, visando alertar a opinião pública sobre o risco de uma eleição de Marine Le Pen. Assim, en tout cas, Não funciona mais, não funciona o suficiente, pelo menos. E, afinal, o macronismo se tornou Le macronisme est devenu une sorte... 5 anos após o triunfo do macronismo, se tornou uma espécie de ilhinha, uma ilhazinha solitária, rodeada de um mar agitado de protestos. Ce qui est préoccupant pour le second tour, c'est que on voit bien, on l'a beaucoup étudié avec la Fondation pour l'innovation politique. Isso na Fondapol, Fundação para a Inovação Política que eu estou dirigindo, nós temos muitos documentos em francês. Ces sujets-là, on voit bien comment no nosso site que falam sobre isto e nos permitem ver que, através do desaparecimento dos partidos políticos num país, a França, onde os sindicatos estão muito enfraquecidos, em que a mídia clássica, a mídia profissional, televisão, rádio, imprensa, défiance ne sont pas fortement soutenus dans l'opinion, où l'on préfère... Não estão apoiados na opinião,
preferem amplamente, as pessoas, a opinião prefere os aplicativos no celular, as redes sociais, enfim, essa relação direta entre os cidadãos. Lorsqu'il y a une opposition, un mécontentement, il ne Se tem s'exprime uma oposição, um descontentamento, não é mais expressado através dos deputados, não se expressa mais através dos sindicatos, não mais através da mídia tradicional, são expressados através das redes sociais, na rua, C'est ce qui s'est passé avec les Gilets e de jaunes. forma violenta. É isso que aconteceu com os coletes amarelos. É o que aconteceu também com os movimentos que existiram em outros lugares também, mas na França foram movimentos muito fortes. Contre le vaccin, les antipasses contre le contrôle du As pass pessoas que eram contra a vacina, os antipás, pessoas contra o passaporte sanitário, que era uma maneira de comprovar que você é vacinado para poder acessar algum lugar, restaurante e tal. Movimentos être majoritaire. Eh bien, ces mouvements-là, les anti-vax, les anti-pass, les gilets jaunes, au fond, anti-vax, anti-paz, coletes amarelos, afinal, eles acharam uma saída política em 2022 através do voto populista. E eles começaram a concentrar seus votos em candidatos populistas, principalmente Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon também. O candidato comunista foi abandonado, a extrema-esquerda, os dois candidatos trotskistas que nós temos comme dans un musée des idées, nous avons toujours nos deux candidats trotskistes. museu, nós temos ideias preservadas, nós também temos ainda nossos dois candidatos trotskistas à eleição presidencial. Ambos esses candidatos tiveram no total 1,5%, tá? Então é quase que uma evaporação, um desaparecimento. Se vocês me permitem também, queria dizer que tem uma expressão um pouco incoerente, né? Mas o voto útil protestatário de esquerda para Mélenchon, no Mélenchon, para tentar maximizar as chances dele acessar o segundo turno e vencer frente a Emmanuel Macron. E este voto útil de esquerda, ele é alimentado, entre outras coisas, pelo protesto inorganique, chaotique, sans représentation. Desorganizado, caótico, sem representação partidária, nem de sindicalista, sem estruturação, uma espécie de espontaneísmo, digamos, relativamente violento, muito... Il y a eu presque le même vote utile protestataire. Quase que o mesmo voto útil protestatário também, em detrimento de Éric Zemmour, que esperava, digamos, que esperava aspirar o voto das direitas, o que não aconteceu. Na verdade, foi a Marine Le Pen que se beneficiou dessa situação, alcançando um número recorde pela terceira candidatura presidencial dela, quase 24%. Ela tinha tido 17% em 2012, 21,5% em 2017 e quase 14% em 2020. 14%, il ne faut pas oublier les 7% d'Éric Zemmour. 14%, não devemos esquecer os 7% de Éric Zemmour, e provavelmente seria uns 30% se o Éric Zemmour não tivesse entrado no jogo. Eu acho que ele falou 14%, mas acho que ele quis dizer 24%, tá? Ou seja, um protesto de direita poderosa, uma protestação também de esquerda reforçada em torno da excelente campanha, é preciso dizê-lo, a excelente campanha feita pelo Jean-Luc Mélenchon, por um lado, e por outro lado, Marine Le Pen. E frente a eles dois, o presidente... Em 2017, ce candidat, en quelque sorte... Que não é mais o mesmo candidato de 2017, que na época era um candidato um pouco imaculado, né, puro, meio fora do sistema, fora da curva, que não tinha sido eleito nunca, que nunca tinha governado de verdade. Ele tinha sido um pouco ministro, sim, mas não tinha tido muita visibilidade. E no debate com Marine Le Pen em 2017, ele enfrentou alguém, ele não tinha um balanço. Marine Le Pen também não, aliás. Ninguém tinha balanço governamental, digamos, em 2017, né? 5 anos mais tarde, nós estamos agora com um presidente que acabou de governar ao longo de... Il va être facile de reprocher tout ce qui est... E contra quem vai ser fácil emitir críticas em relação a tudo que foi difícil ao longo dos últimos 5 anos. Ou seja, que ele não é mais um fora do sistema. Emmanuel Macron se tornou a pessoa que garante o sistema. A caução do sistema, digamos. E era o caso já antes do primeiro turno, mas agora
ainda mais forte, existe uma série de pessoas que chamam para votar no Macron. Nicolas Sarkozy, hoje mesmo, Lionel Jospin também. La gauche, la droite, les anciens ministres, les anciens premiers ministres. A esquerda, a direita, os antigos ministros, ex-primeiros ministros, ex-presidentes, todos chamam para votar no Macron, que se tornou o sistema. Vejam bem, ao longo de 5 anos, ele se tornou o sistema. Enquanto isso, Marine Le Pen, ao longo de 5 anos, continuou sendo o antissistema, a figura antissistema. E ele é a figura do sistema. E este é o segundo encontro entre... Uma sorte de magie que a disparu do côté de Emmanuel Macron. Que desapareceu do lado de Emmanuel Macron. É o caráter um pouco áspero do poder, o caráter ingrato do governo. Naturalmente é difícil, ça désenchante, sans aucun doute. Et donc, c'est une situation qui m'apparaît e certamente isso é uma situação que me parece ser muito mais incerta do que a situação que nós tivemos em 2017. Talvez eu possa parar por aqui. O que vocês acham? Para que a gente possa trocar ideia agora, conversar. Eu não gostaria de abusar do meu tempo de apresentação e impedir vocês de fazerem perguntas que lhes pareçam úteis. Ótimo, de passar a palavra ao Octávio de Barros. Repassar a palavra ao Otávio de Barros, eu gostaria de pedir desculpa, primeiro, por não ter mencionado inicialmente a presença de Pedro Antônio Gouveia Vieira, presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, que apoiou este evento. Então, bem-vindo, Pedro Antônio Gouveia Vieira. Agora, Otávio de Barros vai fazer a primeira pergunta. Otávio, você tem a palavra. Dominique Régnier, partenaire. Meu caro amigo Dominique Régnier, parceiro de longa data. Je pense que je vais commencer avec une petite et après je quelques pergunta rápida. Quelques questions. Quelque chose que me frappe beaucoup. Chama muito minha atenção é o fato de que a direita republicana, classique française, a direita mais clássica, não, francesa, de Macron pendant son mandat. Totalmente de Macron durante seu primeiro mandato, né? Não sabemos ainda se ele vai ter um segundo, né? Então, durante seu primeiro mandato. Mas é esquisito. La pensée, un peu chiracienne, la pensée de la droite. O pensamento chiraciano da direita relativa ao ex-presidente Chirac. Eu me lembro que uma vez você me disse que você achava que Chirac era um homem de direita, mas também disse que... Comme Emmanuel Macron, en fait. Donc, la question que je voudrais savoir, ton opinion, c'est pourquoi... Sua opinião sobre essa questão é por que personagens como Bertrand, Pécresse, Barnier, Sarkozy ou Macron pendant son mandat. Por que eles não estão alinhados ao macronismo durante o mandato dele, o primeiro mandato dele? Quelques amis ici en France. Eu fiz essa pergunta a alguns amigos aqui na França e alguns me propuseram a resposta seguinte. É a ideia de petites différences. Chacun das pequenas diferenças, sabe? Cada e cada uma só se interessa a sua própria lojinha, sabe? Não dá para entender, para mim, como estrangeiro, não dá para entender por que a direita não esteve sempre ao lado de Emmanuel Macron. E como você dizia antes, agora toda a direita, até mesmo uma grande parte da Mais pourquoi ils n'ont pas fait avant? Tu avais proposé. Turno. Mas por que não fizeram isso antes? Você propôs no início da apresentação que nada foi construído a partir de 2017. Isso é uma resposta também, mas... Alors, cher Octavio, pour répondre... Bom, caro Otávio. Pour réagir plutôt à ta question... Bom, vou tentar reagir um pouco a essa pergunta. Républicaine, aucun n'a été da direita republicana. Nenhum deles foi realmente pensado, foi um pouco espontâneo.
todo mundo foi um pouco surpreso pela tradução, pela eleição do Emmanuel Macron, menos os macronistas da primeira hora, mas os macronistas incondicionais não sabiam ao certo que isso ia acontecer. Mas como quando ele foi eleito, compare au premier chrétien. Eles com os primeiros cristãos. Tivemos dois tipos de comportamentos. Teve alianças, digamos, individuais. Bruno Le Maire, por exemplo, que se juntou a ele, Gérard Darmanin, que também se juntou ao Emmanuel Macron e se tornaram ministros importantes. Édouard Philippe também, que vem dos republicanos. Ele foi o primeiro-ministro de Emmanuel Macron, e Jean Castex também, que vem do premier-ministre d'Emmanuel Macron. On pourrait continuer la liste, je ne vais pas le faire. Il y a eu des ralliements individuels. Poderíamos continuar citando nomes assim. Então, houve alianças individuais assim. Alguns até fundaram, a partir de sua secessão, fundaram até uns movimentos de direita aliados à La République qui est un parti issu de la droite, LR, et qui a rejoint le macronisme. Que é um partido que vem da direita e que se aliou ao macronismo desde o início. Isto não é uma estratégia, são mais alianças e depois, com alguns eleitos, tentaram fabricar algo juntos, mas, na verdade, é tudo bem improvisado, são soluções improvisadas, e isso é... Il y a les LR. A surpresa em 2017 foi considerável. E, por outro lado, tem Les Républicains, os republicanos, LR, em francês, LR. É muito curiosa essa situação, porque já em 2017, quando eles deveriam ter changer profondément leur façon de faire de la politique, bon, ça c'est comme ça. 2017, que era preciso mudar profundamente sua forma de fazer política, é assim, costuma acontecer dessa forma nas organizações. A gente costuma não antecipar a necessidade de se transformar radicalmente. Mas nos LR, Les Républicains, igual no Partido Socialista, tem uma convicção de que os disfuncionamentos são... Et que les élections suivantes vont... E que as eleições seguintes vão acabar... familière. C'est très curieux. O retorno de uma época com a qual estamos familiarizados. Isso é muito curioso, porque não tem nenhum motivo de pensar aquilo. A história não funciona assim. Mas é uma forma de expectativa que eu acho que é uma posição do que a gente poderia chamar... Que vit de sa rente et qui... Partido de cartel. Partido de cartel que vive de renda e que não imagina que essa renda possa acabar em algum momento. Então, os republicanos, LR, enquanto partido, quando Emmanuel Macron foi presidente, eles tinham certeza de que isso era uma exceção, um acidente. Chose qui n'avait pas été voulu, qui était le fruit du hasard, et que ils allaient retrouver... Mais um fruto do acaso, e que eles iriam reencontrar sua posição habitual, ainda mais na medida em que... Conserver, et conserve toujours, la majorité au Sénat. Ainda conservava e conserva ainda a maioria no Senado. Então, eles pensaram, peraí, vai passar, nós vamos renascer, nós vamos encontrar um novo campeão e nós vamos renascer em 2022. Eles esperaram... religieuse. Ils ont attendu leur Messie. Il s'est appelé Nicolas... Continuaram esperando o Messias, se chamou já de Nicolas Sarkozy, depois... Mais aucun n'a pu venir ou... Mas nenhum realmente chegou, nenhum quis voltar, nenhum voltou, não sabemos voltar ou voltar. Catástrofe, sans programme. E eles tiveram uma situação catastrófica, sem programa, sem líder, sem campeão, une primaire. Tentando organizar de última hora uma eleição interna, primária, que hoje levou de forma totalmente respeitável, mas... Une candidate, pour la première fois, Valérie Pécresse, qui n'a pas démérité. Escolheram uma candidata pela primeira vez, Valérie Pécresse, que tem todo o mérito também. Ela foi uma candidata moderada, racional. Ont été aspirés. Mas cujo eleitorado foi muito aspirado por, eu diria, uma tríplice tentação. Alguns, minoria talvez. D'autres, plus nombreux. Chez Éric Zemmour, Marine Le Pen, outros bastante pelo Éric Zemmour e outros
ainda mais numerosos, Emmanuel Macron, em que eles encontraram, na verdade, a mesma concepção da política. Le rôle de Nicolas Sarkozy depuis 2017. O papel de Nicolas Sarkozy desde 2017 está muito claramente como um apoio ao Emmanuel Macron, incessante, constante. La candidate de son ancien parti, les LR, il n'a jamais apoiar a candidata do seu antigo partido, os republicanos. Ele nunca pronunciou a frase que a Valérie Pécresse esperava, visando chamar os seus apoiadores a votar nela. Então, a direita, no fundo, ela cometeu muitos erros, não tomou tempo de refletir após 2017, de elaborar uma estratégia, uma reconstrução, seja na oposição, seja numa aliança com o partido no poder. Fez um pouco das duas coisas, na verdade, aliança, oposição. Il faut créer un nouveau parti, avoir de nouveaux chefs, un nouveau programme. Mas opusermos, vamos criar um novo partido com novos chefes, novo programa, novo discurso. A oposição pensou, a gente vai se opor com o mesmo partido, com os mesmos chefes, e vamos esperar 2022 para reencontrar o poder. Bom, tudo isso foi, de certa maneira, o fruto de uma classe política, é a mesma coisa à esquerda, tá? O fruto de uma classe política que não... É uma questão de geração. C'est le fruit d'une génération. Eu vou fazer uma pergunta muito grande, mas eu diria apenas que é o fruto de uma geração que nasceu dentro da política, política de sucesso. Eles não fundaram a esquerda, não fundaram a direita nem a esquerda, conheceram ambas, a direita e a esquerda, conheceram a vitória. Ils étaient dans ces entourages-là et ils ont eu le sentiment que c'était... Estavam nesses ambientes e tiveram o sentimento de se retrouver majoritaire un jour, président... que necessariamente eles iriam se reencontrar, na maioria, provavelmente na presidência, e, portanto, eles não, como talvez o empreendedor deve fazer, eles não se questionaram sobre a de faire pour survivre au changement d'époque. De sua maneira de ser e de fazer para poder sobreviver diante da mudança de época. É isso. Muito obrigado. Agora eu gostaria de passar a palavra à Tatiana. Bonjour, merci Dominique Régnier por cette analyse. Bom dia, obrigada Dominique por esta análise que é muito importante para nós, porque apesar das diferenças, isso nos ajuda também a entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos bastante preocupados. Donc j'aime beaucoup também teremos eleições muito em breve. Eu gosto muito do que eu li da pesquisa que você fez sobre uma eleição presidencial em crise. Tem um barulho que está vazando aqui, é o do Otávio Dias. Ok. Então, li então essa pesquisa e eu acho muito interessante esse conceito de voto. Presque la moitié des électeurs français. Mais da metade do eleitorado francês, né? E então eu gostaria de explorar um pouco mais a relação que existe entre esse voto. Avec des concepts, par exemple, como on voit chez Pierre-Rosan Vallon. Das nossas democracias, com conceitos, por exemplo, como o que vemos com Pierre-Rosan Vallon, quando o Rosan Vallon fala de uma democracia que é mais uma democracia de rejeição. Democracia que on travaille depuis un certain moment et plusieurs auteurs. Já o conceito de contra-democracia que a gente trabalha já faz um certo tempo, vários autores falam sobre isso, dizendo que a democracia vive uma crise profunda e é isso que... Et les votes fonctionnent. On a même une expression que j'ai lue chez quelqu'un. Até mesmo uma expressão que eu já li, eu esqueci onde, mas que é fazer da urna uma arma. E a gente vê isso... Um presidente que essaie toujours de gouverner. No Brasil também, com um presidente que tenta sempre ainda governar e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele não estivesse governando, sabe? Justamente para que ele não caia dentro desse armadilha que você mencionou, em que talvez o Macron tenha caído, que é a armadilha consistindo em aparecer como alguém, para os eleitores, como alguém que faz parte do sistema. E será que realmente candidatos que se apresentam aos eleitores como fazendo parte do sistema têm menos chance atualmente do que um candidato antissistema? E isto é por causa disso, aliás. Maintenant est moins fort que la dernière présidentielle.
A gente pode entender que teve tanta força e ter menos agora do que na última eleição presidencial. Muito obrigado mesmo, Tatiana, por essa pergunta. É uma pergunta-chave e eu vou dizer por que eu acho que é uma questão-chave. Também é uma questão que é comum entre nós, entre o Brasil e a França. Se eu voltar na sua referência inicial, democracia de projeto, democracia de rejeito, de rejeição, que você tinha associado... Moi, je le dis dans d'autres termes, mais c'est la même idée. Nous sommes dans des démocraties de destitution et non plus dans des démocraties... Estamos em democracias de destituições e não mais em democracias de eleições. A gente não instala mais, a gente destitui. Isso está muito vinculado, mas eu gosto muito da ideia de democracia de... Ça dit quelque chose de très important. Et là, je le dis... Porque isso nos diz algo muito importante. Comme ça, parce que... E eu digo isso, eu estou pensando em voz alta com vocês, porque eu sei que a experiência brasileira deveria ser comparada de forma muito detalhada com a experiência francesa, mas o que eu quero dizer... vai résonner comme quelque chose qui vous apparaît pertinent du point de vue brésilien. Vai ressoar para vocês como algo relevante, mas é a ideia segundo a qual nós temos um problema democrático que está agravado por uma situação institucional, por uma escolha institucional. O problema democrático é um problema inerente ao sistema democrático. Il est que, il me semble, o problema democrático que me parece é uma observação teórica, tá, geral, mas que me parece ser importante. Me parece que na ideia democrática, ou seja, o povo deve designar de forma regular seus representantes, seus chefes, para decidir de seu destino. Eu diria que politique suppose ou bien qu'il y a plus... supõe ou que há decisões agradáveis a serem tomadas e nós temos adesão, apoio, ou que os povos são povos de semideuses, cuja virtude permite aceitar decisões desagradáveis, como, por exemplo, na França un problème massif de dépenses publiques, massivo de gastos públicos, de déficit público. Nós temos mais de 110% de dívida sobre o PIB, principalmente que vem dos mercados financeiros, diferentemente da Itália, onde o Estado italiano pega dinheiro dos italianos, tá? Na França. Il est très difficile. Je ne sais même pas s'il est possible. Essa questão dos gastos públicos, e é muito difícil, talvez mesmo impossível, obter o consentimento dos franceses em relação ou sur une politique d'augmentation de la fiscalização dos gastos públicos ou numa política de aumento da fiscalidade. Eu não sei como podemos obter um consenso em relação a uma decisão dessa. É como se fosse um impasse sobre a qual seria preciso pensar mais, mas um impasse democrático. Eu acho que este problema é um problema de les prendre en obtenant le consentement difíceis de serem tomadas obtendo o consentimento do povo. Talvez não seja impossível, mas é difícil mesmo. E eu acrescentaria, isto é meu segundo elemento, que dentro do mundo democrático existem escolhas institucionais que tornam quase impossível essa decisão difícil. Nós, franceses, eu acredito que estamos vivendo essa situação, vocês também, os brasileiros, mas eu não tenho certeza, mas nós, franceses, temos essa questão pregnante, porque na nossa eleição presidencial, agora não sei como está o mecanismo de eleição de vocês, mas na eleição presidencial francesa, ela consiste em designar uma pessoa de forma direta através dos 49 milhões de eleitores franceses, e isto não permite obter uma maioria anunciando um programa razoável, responsável,
porque necessariamente entraremos em concorrência com candidaturas demagógicas que explicam com muita eficácia le candidat modéré est un mensonge, qu'il y a de l'argent, que l'on peut le trouver. que é uma mentira, que tem dinheiro, que é possível achar este dinheiro e que, na verdade, não são esforços que é preciso pedir, mas riquezas adicionais que é preciso redistribuir. Esta é a situação francesa. En 2017, il y avait Emmanuel Macron qui parlait de manière Em 2017, tínhamos Emmanuel Macron que falava de maneira razoável. É possível não gostar do que ele falava, mas ele falava de forma razoável, moderada. Também tinha François Fillon, também tinha Benoît Hamon, também com o seu estilo próprio, mas ele também tinha propostas que eu acho que eram razoáveis. Podemos discordar, mas elas eram razoáveis. Em 2022, agora, somente temos o Emmanuel Macron que podemos ouvir com este discurso, porque os outros são candidatos microscópicos, seja do lado dos republicanos ou dos socialistas mesmo, e o que ouvimos com barulho são possibles. Et là, nous avons, en France, ce que je considère, moi, comme être... Na França, algo que eu considero ser um fator de impossibilidade universel. Alors, je ne suis pas, pour ma part... com o sufrágio universal. Eu não estou recomendando a supressão do sufrágio universal, mas a supressão da eleição presidencial. Não é o assunto. Ce sera très difficile pour les Français. La France. Mas eu acho que vai ser muito difícil para os franceses, aliás, mas a França deveria se ir de volta para um regime parlamentar que teria certo são des défauts qui vont menacer. Sobre seus defeitos, que são quase que defeitos que vão ameaçar a própria existência do país, caso não sejam comparáveis au Brésil et en France. Mais la démocratie est une chose, la démocratie présidentielle en est une autre. Coisa, a democracia presidencial é outra. Muito obrigado. Eu gostaria de Octávio de Barros e Tatiana pourront faire une autre algumas perguntas do público e depois Otávio e Tatiana poderão fazer outras perguntas, tá? Bom, nós temos mais ou menos 40 minutos, então eu gostaria de dar um pouquinho de espaço para o público também. Nós temos aqui uma pergunta de Marcos Pestana, que foi deputado no Parlamento Brasileiro e que fala... Já parler maintenant, mais je vais poser les questions. Mencionou hoje, mas eu vou fazer a pergunta do Marcos Pestana agora. Pour ajuster son état-providence aux questions de fiscalité e aussi de l'ouverture. Para ajustar a sua previdência às questões de fiscalidade e também à abertura exterior, a competitividade. Mais les tentatives de Macron de faire economia francesa. Mas as tentativas de Macron de fazer essas reformas não tiveram sucesso. Como reformar na direção de uma perspectiva europeia? Comment faire face à la haine de la démocratie et ses difficultés à gérer les conflits. Lidar com o ódio à democracia. On a aussi deux questions distributivo e de interesses. Então são perguntas sobre Marine Le Pen também agora. A primeira pergunta sobre Marine Le Pen é: existem pontos positivos associados a uma eventual eleição da Marine Le Pen? E quais são as manifestações e a atitude de Marine Le Pen em relação às sanções ocidentais e na União Europeia contra a Rússia? Muito obrigado. Concernant la première question. Vamos lá, para falar sobre a primeira pergunta. Eu sou bastante cético em relação à possibilidade de efetivar na França as reformas necessárias no interesse geral, tais como foram perfeitamente resumidas pela pergunta que foi feita. Eu agradeço a pessoa que fez essa pergunta. Eu sou cético porque é possível d'admettre uma eleição presidencial admitir a vitória
do seu adversário de compromis. E de trabalhar, é possível também trabalhar com ele numa forma de compromisso. Isto não é fácil, mas é possível, e isto pressupõe uma proximidade mínima dentro de um círculo político, uma pluralidade, um pluralismo, uma posição, mas que fosse limitada. Agora, a segunda eleição presidencial, afinal, da qual quem ganha não tem como se reconciliar com aquele que perde. Isto porque é um candidato moderado, Emmanuel Macron, que está oposto a representante do populismo de direita na França. E no final da eleição, não é mais possível dizer parabéns, vamos conversar, vamos sentar e conversar sobre o que podemos fazer para lhe ajudar, mesmo que vocês estejam na oposição, poderíamos aceitar tal esforço, etc. Et inévitablement, pendant les 5 ans, inevitavelmente, ao longo desses 5 anos, a equipe que venceu se torna menos popular. E isto é problemático, porque é a equipe que estava propondo a reforma racial. Et donc, je suis désolé. Então, eu lamento réponse, mais ma thèse para meu país fazer essa resposta, porque minha tese é que a França não vai aceitar nenhuma reforma par la crise historique. Je crois que malheureusement, je suis triste de dire ça parce que c'est mon pays. Infelizmente, eu lamento muito dizer isso, porque trata-se do meu país, mas eu acho que, infelizmente, a França tem uma relação... Par la réforme, mais par la rupture. Et que nous ne savons pas faire autrement. Nous ne savons pas... E nós não sabemos fazer de outra forma. Nous ne savons pas construire un consensus avant que le problème arrive, l'éviter, l'anticiper. Nous allons jusqu'au bout. Nous aimons le vertige. Nós vamos até o final. Nós gostamos da vertigem. Et je dirais que nous l'avons vécu pendant les guerres de religion, la Révolution française, religiões durante a Revolução la Commune de Paris, francesa, em 1848 na Comuna de Paris, et même 1960 também, e até mesmo em 1968 com même on pourrait citer cet exemple. Et nous ne savons pas faire autrement. Nous n'avons pas cette qualité en raison d'une culture politique. Nós não temos essa qualidade. Isto por causa de uma cultura política provavelmente apegada demais à ideia de soberania estatal e monárquica. Então, isto é desafio. Le Pen, excellente question. Je lisais, avant notre échange, je lisais un article de CNN qui expliquait, avec raison, explicando com razão, que Marine Le Pen expressava sua hostilidade em relação ao gás contra a Rússia, petróleo e o gás contra a Rússia, e que o argumento era dizer: eu não sou contra as sanções contra a Rússia, mas não sobre o petróleo e o gás. Le pouvoir d'achat des Français. Et donc l'argument consiste à passer par la défense du pouvoir d'achat des Français pour justifier une position que je qualifie... Para poder justificar uma posição que eu qualificaria como sendo respeitosa, Et il est certain, desculpa, de pró-russa. Entre le parti de Putin, vínculos estreitos entre o partido de Putin, Rússia Unida, e o Front National, important, ce n'est pas le seul Rassemblement National, o partido da Marine Le Pen. É claro que existem vínculos importantes, não é o único partido europeu com o qual Rússia Unido. Mas Marine Le Pen, visivelmente, assim como Éric Zemmour, assim como Jean-Luc Mélenchon, são 3 candidatos, e isso é bastante, 3 candidatos importantes, e que os 3, mais de 50%, mas 3 candidatos que são putinocompatíveis, sabe? Putinocompatíveis. E deste ponto de vista, fondamental, en cas d'élection, puisque je vois que la question a circulé aussi, mais
en cas d'élection, une question fondamentale. Em caso de eleição da Marine Le Pen, uma questão fundamental seria a questão da estabilidade da política da França no Conselho de Segurança En tant que puissance nucléaire, enquanto potência nuclear e dentro do concerto das nações europeias e ocidentais. 24 avril 2022, l'élection Que a eleição do 24 de abril de 2022, o segundo est un événement turno da eleição presidencial francesa, é um evento geopolítico. Professor, quando você menciona uma ruptura, serait exactement l'élection de l'extrême droite. Et voici la question de Lúcio Sá que j'ai déjà amené. Está a pergunta de Lúcio Sá que eu já queria trazer. Existem pontos positivos, então, a uma eventual eleição de Marine Le Pen? Excelente pergunta, sim, verdade. Eu digo muito sinceramente. Ce sont des questions ouvertes qui permettent de ne pas avoir... São perguntas muito abertas que estão sendo feitas e nos permitem não ter uma imagem caricatural da realidade. Il peut y avoir, on peut imaginer, au moins par un effort théorique, on peut imaginer un aspect positif. Por esforço teórico, poderíamos pensar um aspecto positivo à vitória de Marine Le Pen, mas há uma condição. A condição é que Marine Le Pen não tenha maioria parlamentar. C'est possiblement positif parce que, d'une part, les Français, en quelque sorte... Essa situação, porque, por um lado, os franceses, de certa forma, ou pelo menos aqueles que votaram... d'une présidence de rupture... Realizariam essa fantasia, alcançariam essa fantasia de uma presidência de ruptura, que sem maioria parlamentar seria uma espécie de... desculpa... Des balles qui ne sont pas chargées, au fond... qui claquent fort, mais qui ne menacent personne. Balas de borracha, digamos, né? Ou balas sonoras apenas, balas em branco, né? Ou seja, uma maneira simbólica. Faire une sorte de révolution sans véritable coût. Fazer uma forma de revolução sem verdadeiro custo. Sem contrapartida negativa, mas isso pressupõe que os franceses não lhe entreguem uma maioria parlamentar, porque se fosse o caso, eu acho que teríamos uma situação de insurreição muito grave e um problema de Estado de Direito também. Cohérence. Imaginez, en cas de victoire de Marine Le Pen, une victoire... Quando imaginamos o caso de vitória de Marine Le Pen, uma vitória de poucos, uma vitória de pouca diferença, uma vitória não com muita maioria, né? Eu acho que os franceses não dariam a ela uma grande maioria, mas seria para contrabalançar o risco que seria tomado. Eu vou repetir alguma coisa que eu já disse alguns anos atrás no Brasil, quando eu estive aí em São Paulo, na conferência que eu dei na Fundação FHC, nós tínhamos tido uma reunião que eu achei muito interessante. Démocratie sous tension, que a été traduite da manhã, que chama Democracia sob Tensão e que foi traduzida em português do Brasil. Nós pudemos medir e nós voltamos a medir aquilo na última pesquisa que nós fizemos novamente com vocês do República do Amanhã, agora na versão de Liberdade, o Desafio do Século. Nós vemos que na França, assim como toda a região do euro, mas falemos da França, a popularidade da moeda europeia é considerável. Mesmo com os eleitores... Les électeurs de Mélenchon. 70% des électeurs de Marine Le Pen 70% dos eleitores de Marine Le Pen não querem que a França saia do euro. Porque o euro tranquiliza muito mais do que o franco, a moeda anterior. 85% dos eleitores de Jean-Luc Mélenchon não querem que a França abandone o euro. O euro é uma cintura de segurança. Et donc, je ne sais pas si les Français ont envie de dire qu'ils sont en colère. Et par exemple, a fim de dizer que estão em situação de irritação, e eles poderiam votar na Marine Le Pen por causa disso, uma coisa de protesto mesmo, ou se eles querem uma insurreição no país, nessa situação eles dariam uma maioria parlamentar a ela. Que me paraît définir, je dirais, la limite. Que me parece poder definir o limite para o aspecto positivo, diria. Agora, em caso de eleição de Marine Le Pen, ça peut être un résultat non voulu par les électeurs, parce que nous n'avons pas, comme chez vous, le vote desejado pelo eleitorado,
Temos como vocês o voto obrigatório, não sei se isso é Au eficaz. premier tour de la présidentielle, plus de 26%, c'est important. C'est le deuxième record depuis 1965. 6% de abstenção Ils é o s'abstiennent, segundo ils ne savent recorde pas, desde ou pas toujours, pas assez, qu'en s'abstenant, ils fabriquent un résultat. Et donc, il peut y avoir une élection de Marine Le Pen que les Français n'ont pas voulu. Mais en cas d'élection de Marine Le Pen, je pense que nous aurions une situation de trouble d'ordre public, peut-être même d'émeute, peut-être de grève générale. Por exemplo, mas caso, e certamente seria uma situação que seria muito Plus une question du journaliste Roberto Mais uma Lamerini. pergunta do mesmo jornalista Roberto Lamerinhas, de Un parallèle avec à la fois des affinités, des divergences entre la montée du populisme. Ao mesmo tempo, com afinidades e divergências entre o aumento do populismo na França e aquela que a gente observa na Hungria com Orbán. Il y a des points communs, des parallèles, paralelos que podem ser feitos, laços mesmo, vínculos que podem ser estabelecidos, porque Marine Le Pen foi recebida de maneira muito apoiada, muito ostensiva e demonstrativa pelo Viktor Orbán, em várias ocasiões, aliás, em específico recentemente durante a eleição presidencial. A campanha francesa, né? Viktor Orbán também recebeu Éric Zemmour, mas de maneira muito menos prestigiosa, de maneira muito menos ostensiva. Marcou claramente a preferência dele pela Marine Le Pen. Kaczynski, c'est moins vrai maintenant, parce que Kaczynski et la Pologne... Kaczynski, um pouco menos com Kaczynski, porque Kaczynski e a Polônia têm uma relação dramaticamente complicada com a Rússia desde o 24 de fevereiro e a invasão da Ucrânia pelo exército russo. Vous savez sans doute, ne soutient pas la cause ukrainienne. Justamente sabem, não apoia a causa ucraniana. Et Marine Le Pen, il y a certainement une affinité profonde. Cette affinité, elle repose... Orbán e Marine Le Pen têm uma afinidade profunda. E essa afinidade, ela... du souverainisme démocratique, entre guillemets, une référence d'ailleurs qui est commune avec le parti Russie Unie de Poutine, c'est une... Com o partido Rússia Unida de Putin, é um soberanismo teorizado por Vladislav Surkov, de quem eu soube que ele foi... Et c'est l'idée que, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais qui a été formalisée ainsi, c'est l'idée que lorsque le peuple... Aliás, mas que foi formalizada desta forma, é a ideia de que quando o povo designa majoritariamente um poder, ne peut pas être limité. Et que não pode ser limitado. E, portanto, se torna ilegítimo, os magistrados que se opõem a ele se tornam ilegítimos, assim como os jornalistas que o contestam, assim como os partidos minoritários que gostam de réaliser l'entièreté de son programme. C'est la démocratie. O programa de forma completa. Isto é a democracia chamada de iliberal. Democracia iliberal dentro da qual o Orbán se reconheceu, Marine Le Pen não. E, na verdade, é estranha essa frase, né? Porque democracia iliberal, mas como que uma democracia pode viver sem liberdade, né? Então, uma forma de fórmula, uma espécie de fórmula que eu acho bizarra, quase que um nonsenso, mas eu acho que dentro disso... C'est l'idée d'une démocratie qui ne veut plus limiter le pouvoir. A ideia de uma democracia que não quer mais limitar o poder suposto do povo pelo respeito às regras do Estado de Direito, como, por exemplo, a proteção das minorias, a independência da magistratura e da imprensa, uma regra eleitoral justa que permita à oposição, de vencer. Na Hungria, por exemplo, as regras eleitorais tornam muito difícil a vitória da minoria. E a Comissão de Veneza, que monitora os modos de votos europeus, hongrois. Et dans le programme du Rassemblement National, il y a une modification. E no programa do Rassemblement National, do partido de Marine Le Pen, tem uma modificação também da lei eleitoral, entre outras coisas. Então, eu acho que a gente está nesse tipo, frente a este tipo de projeto comum, um universo de direita que se encontra conectado, ressoando entre a Europa Central e Oriental. National, on trouve d'autres partis comme Alternative für Deutschland.
Fratelli d'Italia, Vox en Fratelli d'Italia, Vox na Espanha, enfim, toda uma série de formação a justifier leur conception nessa teoria justificar éventuelle suas de leur parti à l'élection. Da possível vitória de seu partido na eleição. Muito bem, nós temos mais ou menos 20 minutos, Otávio de Barros. Dominique, nós temos muito... On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. De toute manière, j'ai bien compris que la France, c'est le pays de révolution, pas de pays... De qualquer maneira, eu entendi bem que a França é o país da revolução e não das reformas. No entanto, eu acho que existem reformas importantes que foram feitas ao longo... Et même, il faut reconnaître un peu du courage de Emmanuel Macron. Negligenciar aquilo. Eu acho que é preciso reconhecer um pouco da coragem de Emmanuel Macron antes do primeiro turno em falar da Previdência. Ele insiste sobre a reforma da Previdência, Sécurité Sociale em francês, em específico sobre as aposentadorias. E isto não é algo muito normal, né? Um candidato antes do primeiro turno, uma semana antes do primeiro, 10 dias antes do primeiro turno, insiste sobre uma reforma da Previdência. Então, D'autres questions que je voudrais savoir ton opinion, parce que j'ai bien lu la simulation que vous avez faite eu gosto muito da sua opinião, porque eu vi... avec quelques hypothèses en proposant... Eu sei que algumas hipóteses em relação ao segundo turno, que dizem que Macron poderia ter 54 contra 46 para Marine Le Pen. Algo assim, digamos. Isso é muito intuitivo, talvez. Eu acho que o Macron vai ganhar. Très serré, mais... Il y a ce scénario basique, je pense que la plupart... Mas eu acho que tem esse cenário básico, eu acho que a maioria dos analistas consideram essa hipótese. Ao mesmo tempo, existe uma outra questão muito importante também, porque daqui a 2 meses, 12 e 19 de junho, nós teremos as eleições legislativas também. Então, uma vez Macron... Tu vois le résultat des législatives. Mon intuition, c'est que Macron n'aura pas la majorité. Das eleições legislativas. Minha intuição é que Macron não vai ter a maioria, como foi o caso nas últimas eleições, mas ele não vai estar muito distante de uma maioria, então com alguns apoios de outros partidos. Como você vê isso? E como você vê também a substituição remplaçant le Parti socialiste da France Insoumise, enfim, substituto do Partido Socialista. Hoje o double de députés que le vai ter o dobro de deputado do Partido Socialista nas próximas legislativas. Como você vê essa questão? Depois tem outra pergunta, mas se você puder responder de forma um pouco sintética a essa pergunta, para que a gente possa ter mais uma pergunta de Tatiana e mais uma minha também, que eu queria lhe propor. Muito obrigado, Dominique. Muito bem. Il y a quand même 5 questions. Hein? São 5 perguntas ali que você me faz. Eu vou fazer uma observação aqui. Eu acho que é preciso destacar a coragem do Emmanuel Macron em relação às reformas. Eu acho que o problema está mais do lado dos franceses. Que são compliqués. Que são complicados. E que reagem com bastante dureza, digamos. Quanto à reforma das aposentadorias, isto é um ponto-chave, porque Emmanuel Macron, antes do primeiro turno... À mon avis, en tant que citoyen nécessaire des retraites... Cidadão, eu acho que era necessário essa reforma das aposentadorias, e isso que ele permitiu convencer um eleitorado de direita moderada, e é uma das razões pelas quais a Valérie Pécresse teve um resultado. Mais entre les 2 tours, il est en train de l'abandonner. Mas entre os 2 turnos, ele está abandonando isso. Porque ele quer... C'est compliqué, je comprends sa difficulté, mais... Isso é complicado, eu entendo a dificuldade dele, mas não deveria... Prenant le risque de décevoir les électeurs de la droite modérée, il n'arrive pas à convaincre les électeurs de Mélenchon tout en décourageant ceux de la droite modérée. Não conseguir convencer os de Mélenchon e perder ao mesmo tempo os da direita moderada, que estariam exasperados pela sua inestabilidade, porque essa é a fórmula da eleição de Marine Le Pen. Qu'il essaye de montrer
il n'est pas si décidé que no ça. momento atual, ver que ele está tentando mostrar que ele não está tão decidido em reformar as aposentadorias. Isto vai ser um assunto chave. Pas de réforme. Dominique, Oui, mais si on fait un référendum sur plebiscito, não de reforma. Sim, mas se fizermos um referendo, um plebiscito sobre essa reforma, a resposta popular vai ser não. A resposta vai ser não. E vamos ver o equivalente de La France Insoumise, 22%, o equivalente de RM, 25%, equivalente de Zemmour, 7%, PC, 3%, Partido ce Socialista sera un non majoritaire, à n'en pas douter. Sur la contra, victoire, e vai ser um não, sem dúvida. Agora, quanto à vitória de Emmanuel Macron em 2022, no 24 de abril, eu estou diante de... Eu tenho certeza, eu estou com amigos aqui, mesmo que eu não conheça todo mundo, mas eu... qui restera secret si je me trompe. Isso que vai permanecer secreto, caso eu me Mon engane. anticipation, elle est plutôt de... Sentimento, minha impressão, minha antecipação, digamos, consiste em pensar mais que Emmanuel Macron vai ganhar, com um argumento que eu já dei, que é o apego ao euro. Je sais bien que les Français ont un peu une spécialité qui est la colère. Eu sei que os franceses estão famosos por estar sempre revoltados, assim. Je ne vois pas, quand je considère le taux d'épargne en France, la quantité de l'argent épargné, A quantidade de dinheiro poupado, eu não sei se os franceses estão de acordo para colocar sua poupança em jogo, em risco, votando numa presidente que propõe umas medidas que poderiam colocar isso em risco. la hausse des taux d'intérêt qui mettrait le pays dans une situation extrêmement difficile. Taxas de juros, o que colocaria o país numa situação extremamente difícil, e o outro efeito La fragilisation de la position. certo seria a fragilização, o Je ne sais pas enfraquecimento si les da Français posição francesa na zona dans cette euro. élection, j'ai tendance Eu à não penser sei que non. Donc c'est un argument fondamental qui repose nessa eleição. Isto é um argumento fundamental que se baseia numa ideia que não é uma ideia filosófica, a defesa da República, la défense de mon intérêt matériel, puisque vous parlez merveilleusement le uma français. defesa do meu interesse material, porque vocês falam maravilhosamente a língua francesa, eu agradeço vocês por me permitir me expressar em francês, de coração, eu digo a vocês, Je crois au front monétaire. Là, eu acredito à frente monetária, acredito na frente monetária. Isto é forte, isso cobre o interesse de todo mundo. A vitória nas eleições legislativas que vão vir em seguida depende da importância, depende, da verdade, do descompasso, da margem com a qual Emmanuel Macron vai ganhar, talvez. Se ele ganhar de forma muito apertada, por muito pouco, ele não vai ter certeza de ter a maioria legislativa. que plus l'écart sera important, plus il aura l'assurance d'obtenir. Acho que quanto maior a diferença, quanto maior a margem, mais ele terá a garantia de ganhar a maioria no parlamento. E, de qualquer forma, eu acrescento este elemento, como vocês todos provavelmente sabem, nós tivemos na França uma revisão constitucional que eu acho que foi uma má ideia, mas nós temos muitas más ideias, tá? Os franceses têm muitas ideias e muitas vezes são más ideias, principalmente em termos constitucionais. Desde 2008, nós temos uma revisão que proíbe a um presidente de se candidatar 3 vezes seguidas para a presidência, tá? Então, se o Emmanuel Macron for eleito, ele não poderá mais se candidatar Que dès qu'il est élu, na próxima eleição, o que significa que assim que ele for eleito, a batalha vai começar para saber quem será a personalidade que vai recuperar o macronismo. E eu acho que isto vai ser um fator que vai complexificar mais ainda, tá? Isso é política clássica, não vejo nada dramática nisso, mas isto pode complicar o jogo em caso de vitória por pouco. Por exemplo, se a France Insoumise substitui o PS, a gente poderíamos dizer, mas eu acho que, Eduardo, você estava pensando nisso, poderíamos pensar... LR, parce que c'est la même chose. Le Rassemblement National poderia substituir les LR, os republicanos. É possível, mas ao mesmo tempo não tem certeza.
É possível porque o PS, Partido Socialista, e os republicanos, pela segunda vez, Des conditions terribles, extrêmement dures de l'élection présidentielle. Condições terríveis, extremamente duras da eleição presidencial. Então, isso é uma possibilidade. Eu acho que vai acabar acontecendo, né, se esses partidos não se endireitarem. Parce que le PS et les LR, comme tout à l'heure je l'ai dit, se reorganizarem. Porque o PS, o Partido Socialista e os republicanos, como eu disse antes, têm muitas cidades, muitos municípios, muitos departamentos e regiões, províncias, qui permet d'être élu député. Et donc, ce sera que lhes probablement permite ser deputados, que lhes permite eleger deputados. Então, isso certamente vai ser um limite, mesmo que certamente tenhamos muitos deputados, Rassemblement Nacional, caso haja um acordo com o Zemmour, vai ser mais forte ainda neste caso, vai ter mais deputados RN, Rassemblement Nacional, é isso. Parfait. Donc, Tatiana Roque, la prochaine question. Oui. Perfeito. Tatiana Roque. J'aimerais poser une question sur la confiance dans la science. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão da confiança na ciência. É uma pergunta que é muito cara para mim. Pode parecer um pouco secundário, mas eu acho que tem bastante a ver com a confiança nas instituições que a gente falava antes. La force des mouvements anti-vax, par exemple, há um manque de confiance dans la science. Dos movimentos anti-vacina, por exemplo, há uma falta de confiança na ciência, ou é o caso, pelo menos aqui no Brasil. E, na verdade, nós estamos muito surpresos de ver a força desses movimentos na França, um país que não é somente um país esclarecido, mas que a gente também associa ao berço do esclarecimento. Então, como a gente poderia explicar a força dos movimentos anti-vax na França? É uma questão que me intriga muito e gostaria muito de ouvi-lo falar sobre isso. É uma pergunta muito importante, difícil de responder. Je donne des éléments. Je ne donne pas la réponse, parce que je ne peux pas... Eu vou dar alguns elementos, tá? Não vou dar a resposta, porque eu não consigo dizer que eu posso dar a resposta, mas é uma combinação de fatores, e isto aconteceu no médio prazo, digamos. Eu acho que é algo que aconteceu ao longo de um quarto de século. Une sorte de prolongement ou d'extension de la critique des élites, qui a attrapé au passage la critique des experts, la critique du savoir. Ou melhor, de uma extensão da crítica das elites. Sabem, as pessoas que já sabem, se tem uma suspeita sobre... de dire des choses qui ne sont pas des vérités absolues. Ça fait partie de... São verdades absolutas. Isto faz parte... Ça, c'est tout à fait important. Une baisse... Isso é muito importante. Uma queda no nível da formação científica na escola. Isto é muito importante. Menos horas de matemática. Dans le domaine des sciences de la vie, de la physique. Plus d'heures consacrées à des problèmes sociaux, a problemas sociais, a questões de sociedade. Isso, problemas que são problemas reais, sim, mas uma escolha que se faz em detrimento da ciência. Existe também na França uma tradição filosófica que foi manifestada com força a partir dos anos 60, na continuação, anos 60, 70, né, na continuação de Foucault, de Deleuze, de Jean-François Lyotard também. Qui ont pensé la déconstruction et qui, d'une certaine manière... A desconstrução e que, de certa maneira, introduziram até mesmo nas elites a ideia de que os saberes são relativos, que as verdades são relativas. Isso é um pouco a herança, uma forma de interpretação. D'importation, plutôt, de la philosophie de Nietzsche dans les... Ou melhor, de importação da filosofia do Nietzsche nas ciências. Beaucoup parce que ça a touché, dans le domaine des sciences sociales, par exemple, c'est devenu une sorte de vulgate.
exemplo, se tornou uma espécie de vulgate, uma ideia um pouco vulgar, assim, dentro das elites das ciências sociais, passou pela cultura geral, nos reencontramos aquilo nos programas de cultura geral, nos colégios. E tem le poids qui n'est pas propre à la France, hein, mais qui a été extra, qui est não venu, é algo próprio à França, não, mas algo le rôle majeur des réseaux sociaux, bien sûr, hein, qui se sont mis à faire disparaître, au fond, provavelmente passaram a fazer desaparecer, digamos, a des savoirs documentés, hierarquia entre saberes entre documentados des savoirs e saberes improvisados, entre saberes profissionais e saberes amadores, e em nome da igualdade do acesso à palavra houve contestações da hierarquia. Objectivement, mais elle a été largement Complicada, porque é uma questão verdadeira. E também tem um outro elemento, tem outros, não vou poder citar tudo, porque não estou pensando em todos agora, mas tem um outro elemento que talvez não seja próprio à França, mas que está forte na França, que é, eu vou dizê-lo desta forma, um anticapitalismo. La crise sanitaire, c'est pas le seul fait en France, mais ça a été très important. C'est l'idée qu'il n'est pas possible. Só na França isso, mas foi importante na França, enfim, a ideia de que não é possível ser uma empresa que tenha uma contre la pandémie, que c'est immoral. Contra a pandemia. A ideia de que isso seria imoral. Uma empresa, lorsqu'elle aide à combattre, não poderia gerar benefícios quando ela ajuda a combater uma pandemia. Que os grandes laboratórios faire des profits não são legítimos em ganhar dinheiro. Et que même, c'est allé jusque-là. Contra a pandemia. E até mesmo uma suspeita deles terem inventado os vírus para eles poderem depois inventar, ou melhor, vender os estoques de vacinas que eles teriam produzido. Então, existe uma suspeita real que tem muito a ver com o complotismo paranoico. Isto também é uma expressão do anticapitalismo, que tem uma característica, é que ele reúne... Intellectuel, c'est étrange, mais c'est comme ça. A parte das classes intelectuais, isso é curioso, né? Mas é assim. As classes intelectuais formalizam aquilo de maneira mais elaborada, é claro, e classes populares que pensam aquilo em termos um pouco mais simples, talvez, mas eles se encontram nessa representação de capitalistas, sangue nos olhos, que não tem medo de ganhar muito dinheiro por causa das doenças, ou mesmo se aproveitando da previdência. Então, s'il vous plaît, professeur Renier, est-ce qu'on peut rester... Professor Renier, poderíamos passar de 10 minutos, talvez? Porque Otávio de Barros tem uma outra pergunta. Eu acho que seria importante termos... D'accord, donc, Otávio. D'accord. Dominique, excelente. De 10 minutos. Dominique, excelente resposta que você deu a Tatiana. Ela é especialista nessa área, tá? Da ciência, da maneira como a ciência é percebida nessas... Mas, enfim, a pergunta que eu queria lhe fazer é assim, eu conheço bem a França desde que eu nasci, quase, então são algumas décadas, e eu acho que os franceses são o povo mais politizado do mundo, de longe, e ao mesmo tempo muito corporatista nos seus... Mais paradoxalement, on voit l'abstention croissante en France et même... Nós vemos a abstenção aumentando na França, né? Não somente na França, é claro, mas nós temos a impressão que cresce cada vez mais de que a política não vai mudar, de que todos os políticos são mais ou menos os mesmos, que tem essa percepção um pouco geral de que... Como tu disais tout à l'heure. Mais dimanche, je suis ici à Paris. Il était 15 heures, j'étais dans un restaurant, il y avait une serveuse très sympa, une trentaine d'années. Muito simpática, por sinal, uns 30 anos. E eu perguntei para ela. Já votei? E elle m'a répondu. Você já votou hoje? E ela me disse, não, eu não voto. Por que você não vota? Serviette?
Elle a dit comme ça, le chef d'orchestre change, mais la musique est toujours exactement la même. Et j'ai essayé de faire valoir que les choses ne sont... Tentei fazer valer que as coisas não são bem assim, que as... Et elle m'a dit, j'ai noté aussi, peut-être la manière dont... Disse, eu anotei também. Talvez a maneira de interpretar a música seja diferente, mas eu digo, a música tocada continuará sendo a mesma. Donc, ce type d'opinion, je pense que c'est très intéressant. Então, esse tipo de opinião, eu acho que é muito... Il y a un désenchantement à l'égard de la démocratie. Existe desencantamento real em relação à democracia. Nós trabalhamos este tema juntos, você o conhece muito bem. E eu tenho a impressão de que... La musique va être obligatoirement une autre. Il faut a música vai ser obrigatoriamente vai ter que ser mudada. Le chef d'orchestre. Porque não basta mudar o maestro. Le problème, c'est que... Então existe essa... Bom, o problema é que a extrema-direita já mudou a música. Este que é o grande problema. É uma música... Voilà. Assim, etc. Isto explica um pouco o clima antissistema, antipolítica, pós-democrático, digamos, né? E on voit partout dans le monde, pas uniquement en France. Vemos que no mundo inteiro, não somente na França, até mesmo em países consolidados do ponto de vista institucional como a França, mas em países... Je pense que ce phénomène, justamente como é o caso no Brasil, por exemplo, ou outros países também, esse clima também antissistema, a ideia de que os políticos são todos iguais. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer é muito direta, é a seguinte: il faut composer pour réenchanter la démocratie. Que é preciso compor para poder reencantar a democracia. Pergunta enorme, e seria muita pretensão da minha... Mais probablement, je vais faire une réponse. Minha parte querer responder. Bom, mas eu diria, eu vou fazer uma resposta em relação à França, uma resposta muito francesa, inclusive. A França tem problemas d'organisation, des problèmes structurels, des problèmes de questões de organização estrutural, questão de reforma do Estado, problemas de déficit orçamentários, talvez mesmo problemas de política social, com desequilíbrios, etc. Mais quelque chose de plus fondamental, et c'est pas simple de le réparer, mais ça reste possible. Ainda, isso não é fácil de ser consertado, mas continua sendo possível, é que a França não consegue fazer seu luto da... Les Français sont malheureux, un peu déprimés et en colère. Deprimidos, um pouco revoltados, digamos, porque eles acusam, um pouco inconscientemente, sim, os governantes de não serem capazes de réinscrire le pays dans une histoire de puissance. O país dentro de uma história de poder. Pas que c'est assez bizarre. Ou de potência, melhor. E é um pouco estranho, mas eu acho que isto é um defeito francês. Os franceses são muito orgulhosos, acham que eles são o que eles não são, mas tem algo que é interessante, é a ideia de contribuir a um discurso no mundo, de contribuir a uma discussão com o universal. Au fond, ils ne le ressentent plus. Assez paradoxal. No fundo, eles não sentem mais aquilo. De forma bastante paradoxal, aliás, collectivement, eu acho que renunciamos de forma coletiva. Que ce qu'on leur demande, c'est d'améliorer la gestion. Enfim, acham que o que é pedido para eles é melhorar a gestão cotidiana. A gente pede para... Je crois que l'élément clé, il est de renouer avec la puissance. Et quand je dis renouer avec la puissance... Reatar com a potência. Eu digo potência mítica até mesmo, né? Porque... de ce monde, la vraie puissance. Mais enfin, c'est cette idée de
d'une France qui compte, d'une France qui... Mas esta ideia de uma França que conta, de uma França que... Et voyez, par exemple, on était une grande nation nucléaire, on a reculé là-dessus. On était une grande nation... E nós recuamos em relação a isto. Nós éramos uma grande nação científica, falamos sobre isso com on a même peur de la science. Et en même temps, on est malheureux parce que la science était la gloire. Pasteur... E ao mesmo tempo, nós somos um pouco infelizes, porque a ciência era a glória também, Pasteur, etc. Então, nós éramos uma grande nação agrícola e... on veut protéger, moins de pesticides, etc. Et ça, on le comprend. Mais ce sont proteger, enfim, menos agrotóxicos, etc. Dá para entender. Mas não são des rêves de sonhos de grandezas. Não são sonhos de potências, são sonhos de precaução. Não podemos sonhar com precaução. Isto é um pouco impossível, é contraditório. Nós, desde Chirac, nós adotamos o princípio... Je ne crois pas qu'un pays puisse vivre dans la précaution. Eu não acho que um país possa viver dentro da precaução. E eu acho que a França, em específico, não. Então, la grandeur, elle peut être glorieuse, elle peut être tragique. Et peut-être que la France cherche à compenser dans des crises historiques. E talvez a França procure compensar através de crises. Un manque d'éclat qu'il n'y a plus. Uma falta de brilho, la recherche de puissance. Et je vois bien comment les militaires... Je termine. Busca de potência. E eu vejo bem como os militares... Eu vou encerrar aqui a minha resposta a essa pergunta, Otávio, mas eu vejo bem... Qui meurent au combat, puisque la France, depuis 1962, est en guerre toujours quelque part dans le monde. Porque a França, desde 62, sempre está em guerra em algum lugar. Qui peut-être vont prendre fin avec le Mali. Je vois bien comment les soldats qui meurent... Termina com o Mali, não sabemos, não sei, em que os soldados que morrem no combate, eles suscitam no país uma grande emoção, uma grande solidariedade. À Paris, aux Invalides, lorsque l'on va rendre hommage aux Français morts sous... Na Praça des Invalides, em um lugar onde são homenageados os franceses que morreram debaixo da bandeira, encontramos ali um fervor que não existe mais em qualquer outro segmento. Et donc, il y a quelque chose qui a été un peu abandonné par les politiques. Ce sont des gestionnaires des nouvelles générations. São gestionários, digamos, de novas gerações que não conheceram as crises históricas. Et ils ont le sentiment que ce que demande un peuple, c'est une gestion... De uma geração que não conheceu crise histórica, eles têm a impressão de que o que um povo pede é uma gestão das vantagens materiais. E eu acho que isto não basta mais quando somos apaixonados pela política, bem como você disse. Então, seria preciso... propose des projets enthousiasmants, ce qui n'est pas le cas. Busca de sentido, seria preciso que os políticos pudessem propor projetos que entusiasmem as pessoas. O que não é mais o caso. Professor Renier, antes de encerrarmos este encontro, seria importante termos um breve comentário seu sobre o impacto das eleições em relação à posição da União Europeia e a Rússia e a guerra na Ucrânia. Obrigado pela pergunta. Je dirais que, évidemment, la réélection d'Emmanuel Macron evidentemente, constituerait reforço de l'Alliance Atlantique dans e da Aliança Atlântica dentro da oposição. Mais o crime de guerre perpétré par Vladimir. Aos crimes de guerra puisque la France a une position qui est actuellement clairement exprimée, même si, alors, dans le détail, il y aurait beaucoup... Mesmo que no detalhe teríamos muitas coisas a dizer, teríamos muitas coisas a... La France, moins que l'Allemagne, mais quand même aussi... São da Alemanha. A França, menos do que a Alemanha, mas bastante também, precisa de gás, precisa de petróleo. Ça, dans la balance des vies humaines et le gaz et le pétrole. Nous sommes moins dépendants... Em vidas humanas e petróleo e gás, né? Nós somos menos dependentes, graças ao nuclear, do que nossos amigos
encore une fois, beaucoup moins. Et donc, la contrainte, on la ressent, même si on ne la ressent pas aussi fortement que les Allemands. Então, a limitação a gente a sente também, mas não tanto quanto os fondamentalement, la politique demeurerait la même, à une réserve. Mas eu acho que, fundamentalmente, a política será a mesma, com uma reserva que eu daria, que é um assunto importante, que é a questão dos efeitos sur les prix, não seulement sobre os preços, não somente do combustível, mas também da energia para aquecimento e para alimentação doméstica, né? E os europeus fizeram mais escolhas. Irresponsáveis. Eles foram muito irresponsáveis em relação à questão da energia. En ne soutenant pas le nucléaire, en proposant de développer l'éolien et le solaire, o desenvolvimento do eólico e do solar, o que não permite, por questão de intermitência. From Farm to Fork, un programme agricole qui réduit sensiblement consideravelmente a produtividade da agricultura europeia e até mesmo o espaço agrícola europeu útil. Essaye de modifier cette trajectoire, mais elle a été décidée l'année dernière avec beaucoup d'argent. Tentando modificar essa trajetória, mas que foi decidida ano passado com muito dinheiro associado a isso. Então pode ter consequências sobre o preço, consequências duráveis, mas se os preços forem aumentar muito ou por muito tempo, eu não sei qual democracia europeia vai resistir. Isso é uma questão fundamental e parce que c'est évident, mais c'est un grand sujet. Maintenant, si Marine Le Pen est élue, é óbvio, mas é um grande assunto. Agora, se Marine Le Pen for eleita, vai ter uma peça no jogo que vai ser uma peça muito importante no jogo de Vladimir Putin. Mas eu não posso subestimar a realidade. E aí, talvez a França endividada, isto se tornaria uma... Puisque la France endettée, porque Marine a França endividada, numa França endividada, Marine Le Pen, eu acho, de modifier sa position, a modificar sua posição, porque senão ela não vai achar um novo financiamento da dívida. Ça me paraît être impossible d'ignorer la contrainte de la dette, et je ne vois pas la Russie qui vient de... Eu não consigo imaginar a Rússia, que acabou de fazer... Eu não imagino que a Rússia vai conseguir... Sur les marchés financiers internationaux. Donc, la dette qui est França achar financiamento nos mercados financeiros internacionais. Pourrait tout d'un coup devenir un avantage. Então, a dívida que é catastrófica para a França poderia se tornar uma vantagem. Marine Le Pen permitiria obrigar a Marine Le Pen a aceitar as condições do refinanciamento da dívida, condições nas quais teria certamente condições políticas e diplomáticas associadas que neutralizariam uma parte, pelo menos, de seus efeitos negativos nas discussões com Vladimir Putin. Professeur Régnier, je pense que c'était très intéressant. Professeur Régnier. 3 minutes. Dominique, avant tes commentaires finaux. Antes dos seus comentários finais, Dominique, eu gostaria de... Vient d'apparaître de Ipsos en disant que acabou de ser publicada pela Ipsos e que diz que os jovens se abstiveram 42% dos jovens entre 18 e 24 anos não foram votar e 46% entre 25 e 34 não votaram. Me frappe beaucoup ces manques d'intérêt de la jeunesse par la politique. Essa falta de interesse da juventude na política. Então, nos seus comentários finais, se você pudesse, Dominique, talvez mencionar isto, talvez. Question très simple. E também responder uma pergunta muito simples. O modelo social-democrata não pode mais enfrentar a complexidade do mundo? Alors là, Eduardo, je pourrais... Obrigado, Dominique. Bom, vous m'avez dit 16h, 17h. Otávio tinha falado para mim 16 às 17, horário francês. Eu não vou ter tempo de responder, porque são 17h45 aqui. Realmente não vou conseguir responder. Essas perguntas são fascinantes, mas eu gostaria só de dizer para Tatiana. Cette question des antivax, et
j'aurais aimé savoir quelle était votre réaction a mes propos. E eu gostaria de saber também qual seria a sua reação ao que eu penso sobre isso. Nós não tivemos a ocasião de trocar de verdade em relação a isso, mas eu teria grande prazer em poder compartilhar. Vous intéresser. Bien. On peut en faire un autre débat là-dessus. É isso, por exemplo. Podemos fazer um outro debate sobre isso, por exemplo. Eu digo isso porque eu tenho o sentimento mesmo de ter reagido, mas de não ter respondido perguntas difíceis que você fez. Não é normal, tinham várias perguntas, então não tem problema. Voltaremos sobre isso, sim. Professor Renier, eu agradeço muito pelo tempo que você nos dedicou, era tudo muito interessante. Eu gostaria também de agradecer à la Chambre de Commerce et à notre traducteur qui a fait un bon travail ici. A Câmara de Comércio. Merci beaucoup. Merci Octavio, merci Dorlo. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir, merci. Ciao.